Pessoal, hoje eu avaliei o que vocês tinham de dúvida, como é que está sendo a conduta de produção aí com relação aos alunos da comunidade e preparei uma aula mais específica tratando vários pontos, né? Antes de mais nada, eu queria que vocês colocassem aí nos comentários qual o nível de graduação que vocês estão hoje. Está no doutorado, mestrado, e qual etapa da pesquisa em especial vocês estão? Eu sei que tem gente que está ainda no comecinho, né, não iniciou a dissertação, tem gente que já qualificou, já vai defender. Eu preciso saber em qual etapa vocês estão, porque a gente vai sempre alinhando esse treinamento com base naquilo que faz sentido, né? Então, se puderem escrever aí, por favor, só para eu saber mais ou menos, eu agradeço. Perto da qualificação. Entendi, Patrícia. Início, ok. Publicação de artigos, ok, Claudinei. Tu já não fez nada da tua dissertação ainda? Beleza. Acho que a grande maioria... Eu sei, tenho certeza que 99% do público hoje, de todos os alunos, estão ali, no mínimo, fazendo uma dissertação, no mínimo no mestrado. Aí divide, tem gente que já está no pós-doc, por aí vai. Prazo estourado, te mandei mensagem, ô Cíntia, desculpe, viu? Se tu puder mandar um oi aí de novo, eu já vou fixar teu contato e respondo depois. Qualificação dia 30, vixe, faltando 20 dias, hein? Falta o que, Sérgio, para qualificar? Tudo certo, caminhando bem? Já está na etapa da preparação da apresentação ou ainda está escrevendo para qualificar? Não respondeu, né? Eu vou começar. Então, pessoal, eu selecionei os tópicos porque eu vejo que a galera está começando em um formato assim que eu acho que não é adequado. A gente primeiro perguntaram sobre fichamento, vou falar sobre fichamento, mas como a gente está trabalhando uma pesquisa, a gente precisa, em primeiro momento, ter base teórica para escrever. Ok, Cíntia, já vi teu contato, vou fixar logo aqui, né? Prontinho. A gente tem que ter uma base teórica interessante antes de começar a escrever. Ainda mais quando a gente utiliza inteligência artificial como elemento de suporte. Então, a primeira etapa sempre, independente se você já está iniciando na introdução, já está buscando seus resultados, é você encontrar artigos, encontrar autores que abordem sobre aquilo que você pretende falar, né? Então, vou bater de novo na tecla do levantamento bibliográfico. Um ponto importante, antes de falar alguns conceitos, é Perplexity AI. Pessoal, eu vi algumas pessoas falando que assinaram o Perplexity. Eu não recomendo a assinatura dessa IA, porque se você for gastar algum dinheiro, existem inteligências artificiais mais interessantes do que essa. Você consegue utilizar a pesquisa aprofundada aqui, olha, 3 consultas por dia. Isso é o suficiente. Se você fez uma busca bem estruturada, utilizou uma questão de investigação que você já definiu, você vai encontrar bons artigos aqui com 3 consultas. Você não precisa assinar o Perplexity AI para poder acessar, né? Então, eu posso colocar aqui na pesquisa aprofundada, lembrando, para vocês não perderem essa busca, vocês precisam mudar aqui, olha, ele está buscando na internet, então ele vai trazer vídeo no YouTube, ele vai trazer sites irregulares, como Wikipédia, blogs, isso não faz sentido para mim. Eu preciso de conteúdo científico acadêmico, então eu vou colocar aqui, remover o web e colocar científico. Aí agora, um ponto importante, quando você estiver utilizando uma IA para poder fazer levantamento bibliográfico, você precisa trabalhar com indagações. Você tem que fornecer questões, perguntas para a IA, porque ela vai, com base naquela pergunta, tentar responder através de artigos, né? Então, se você colocar aqui um tópico, imagine, nesse instante eu deixo tu falar, Nauber. Imagine aqui que eu esteja falando sobre contabilidade. Aí eu coloco aqui ETR, né? ETR baixa. Se eu colocar esse tópico assim, eu vou gastar o meu conteúdo gratuito e essa busca não vai ser eficiente. Então, não importa qual inteligência artificial você esteja utilizando, seja DeepSeek, seja Mano, seja Perplexity AI, SciSpace, você sempre vai trabalhar com perguntas, beleza? É diferente dos portais tradicionais, que a gente pode colocar a palavra-chave, pode fazer união de palavra-chave ali com booleanos, ou, e, né? Isso aí cabe para portais tradicionais, desculpe. Para inteligência artificial, não. A gente vai sempre trabalhar com questões de investigação, né? Então, deixa eu ver se eu tenho um exemplo. Eu acho que eu separei. Me forneça uma questão de investigação, exemplo, para o conteúdo de ETR baixa contabilidade. Prontinho. Eu vou pedir só uma simulação aqui, porque eu não separei uma questão de investigação para essa aula, porque não vai ser o foco dela. Só para demonstrar que vocês vão, a partir de hoje, quando estiver utilizando o IA, colocar perguntas. Não precisa ser necessariamente a questão de investigação principal da sua pesquisa. Você vai utilizar, claro, porque com base naquela questão você vai se aproximar dos artigos que são bons, mas
imagine que você esteja numa etapa agora de fazendo o estado da arte da pesquisa. Você pode pegar aqueles tópicos que você selecionou na estrutura, e a gente vai ver isso hoje ainda, você pode criar subquestões. Ou seja, ao invés de eu fornecer o tópico para a IA, imagine que eu tenho ali no meu capítulo 1, que iniciou o meu referencial teórico, o conceito de ETR, ou então o conceito de empresa lucrativa. Eu pego aqueles tópicos e transformo em perguntas, com o próprio ChatGPT. Com base nessas perguntas, aí sim eu posso copiar e fornecer para a ferramenta que eu utilizar. Então, agora cabe essa pergunta. Se eu enviar, coloquei no modo acadêmico, então ele vai tentar responder essa indagação com artigos. Então, isso aí é funcional, é eficiente e é provável que se aproxime de uma busca aí que faça sentido para você no final, mesmo que seu tema seja pobre, né? Pois não, pode falar, Nauber. Não, Ramon, eu ia te perguntar do SciSpace, quando tu começou a falar do Perplexity. Pode falar. Eu assino o SciSpace e eu queria ver... Um pouco baixo, tu pode iniciar a pergunta novamente? Eu ia te perguntar, Ramon, sobre o SciSpace, se tu acha que vale a pena, porque eu assino e tenho utilizado pouco. Olha, o SciSpace, ele vale a pena porque sempre que a gente está trabalhando com pesquisa, toda vez que você cria fichamentos dos artigos que você encontrou, você tem melhores resultados e o SciSpace ele é muito bom para isso. Ele foi uma IA criada para fazer revisão da literatura. Então, dentro de uma única ferramenta, e eu posso abrir aqui agora, você vai colocar a sua questão de investigação, ele já vai trazer, vou colocar a mesma questão aqui, vou colocar no simplificado, né, para ser mais rápido. Coloquei duas, pontuar. Então, ele já vai de cara buscar para você os artigos, vai trazer os 10 mais aderentes aqui, e já te dá um fichamento de cara, entendeu? Então, não sei, hoje eu percebo que tem algumas pessoas, se não muitas, que não fazem fichamento para poder escrever. Eu acho que o fichamento ajuda demais, gente, tá bom? Então, ele já traz aqui a lista, olha, dos artigos, ele classifica aqui em ordem, olha, ele encontrou 100 que respondem essa temática, então ele já seleciona aqui a ordem de prioridade, ou seja, aqueles que estão mais próximos de responder aquilo que eu preciso, né? Então, eu posso incluir colunas nesse fichamento, resultados, métodos, limitações da pesquisa, e ele vai inserindo os itens através desses artigos aqui. Então, o SciSpace, ele é muito bom. Tá bom? Você consegue fazer isso na versão gratuita, mas você não consegue exportar. Então, hoje, o grande benefício disso é que você consegue exportar em RIS, em CSV, e essa exportação, Nauber, ela é muito interessante porque a gente usa o SciSpace para fazer uma revisão da literatura, para fazer um levantamento bibliográfico, mas para ajudar a gente a construir os textos, aí realmente é preciso utilizar o ChatGPT. Porque, como eu falei na aula passada, não sei se acompanharam, você sempre vai priorizar utilizar a IA genuína, se você precisa escrever. Jamais derivadas. E o SciSpace é uma IA derivada. Ela é muito boa, ela foi treinada para isso, mas para escrita ela não é tão boa assim. Antes de avançar, alguém tem alguma dúvida? Deixa eu olhar aqui. Olá, transcrevendo, o SciSpace pode ser... Sim, pode ser rateado, viu? Ele, salvo engano, são 3 pessoas por conta, ou 4, não lembro agora. Depois eu vou pedir pessoal a marcar na comunidade. E você paga R$29,25. O malefício é que você vai dividir contas com alguém. Né? E o benefício é que você paga menos e não tem nenhuma perda. Pode utilizar simultâneo, por quê? Você consegue criar projetos. Se tu não assistiu a aula ainda, eu recomendo, tá bem detalhado lá. Mas você consegue acessar a minha biblioteca aqui, olha, e você cria projetos disso aqui. Então tem vários nesse meu aqui. Né? Aí você, deixa eu ver aqui, importar PDFs. Quando você importar os PDFs, os seus artigos, área de trabalho... Quando você importar os seus artigos aqui, olha, ele vai perguntar se você tem algum projeto ou você pode criar um novo... Aí você coloca o seu nome aqui, eu coloco o que você está fazendo e cada um fica com o seu. Quando você estiver trabalhando determinado assunto, o SciSpace vai considerar apenas os artigos que você anexou naquele projeto. Aí você pode trabalhar com artigos externos ou artigos internos do próprio SciSpace. Eu ensino isso também porque o SciSpace ele tem 300 milhões de papers na base, mas não tem tudo, não é infinito. Tem artigos que podem ser muito bons para o que você esteja trabalhando, que o SciSpace não tem acesso. Aí você tem que acessar. Oi. Quais são as bases de dados do SciSpace? Eu não consigo muito artigo nacional, e eu preciso de artigo nacional porque eu pesquiso o SUS. É difícil. E aí eu tenho uma dificuldade para usar ele. Eu pesquiso o SUS, né? Então eu preciso de muito artigo nacional. E nesse caso, você precisa de algo específico. E nacional, o SciSpace ele não é tão adequado assim, tá bom? Aí tu tem que utilizar a modo tradicional mesmo, entrar aqui no CAPES, conectar no CAF aqui. Aí você vai fazer sua busca, pode entrar no Scopus aqui, vai pegar o ChatGPT, gerar uma string de busca, SUS,
Mas então, se você estiver utilizando, você pode utilizar uma estratégia, por exemplo, essa aula tá gravada, tu vai ter acesso depois aos tópicos. Aí o ChatGPT vai saber o momento certo que eu falei isso. Mas você pode utilizar uma mesma estratégia como se você estivesse fazendo uma revisão de escopo. Então, tu vai utilizar um protocolo que vai colocar o PCC, você vai dizer sua população, preencher os pontos ali e você encontra artigos mais próximos. Nesse teu caso aqui, eu acho que o mais adequado realmente é isso. Ou utilizar a literatura cinzenta, né? Ir lá no Google Escolar e por aí vai, mas ele normalmente vai entregar, que a grande maioria são artigos internacionais. São 300 milhões no mundo todo. Né? Ele não pega, eu não consigo filtrar exclusivamente Brasil, América Latina e por aí vai. Então aí é uma busca um pouquinho mais cansativa. Tá bom? Mas aí você precisa, se você está numa instituição, você tem acesso institucional aqui, aí é um caminho muito mais interessante. É difícil construir uma string, mas se você colocar lá para o ChatGPT, me forneça um protocolo passo para eu construir uma revisão de escopo, por exemplo. Aí ele vai entregar um caminho que vai se aproximar muito daquilo que tu precisa abordar e logo você vai encontrar artigos que são mais aderentes, entendeu? Então o processo facilita, que não é tão fácil você construir uma string. Alguém tem mais alguma dúvida enquanto a isso? Falam muito bem do Paperpole. Olha, eu nunca usei assim o Paperpole não, viu? Posso fazer esse teste também e trazer uma explicação do que seria interface muito didática. O que você acha, Ramon? Eu não testei ele assim de uma forma profunda para trazer uma explicação, para dizer para que ele serviria não, tá bom? Mas eu posso testar, vou até anotar aqui. Eu vou testar isso aí na aula de sábado a gente traz. Pronto. Já anotei. Deixa eu ver se alguém tem mais alguma dúvida. Qual é o melhor? O Perplexity? Olha, ChatGPT são coisas diferentes. O ChatGPT você vai utilizar quando você já tem artigos, quando você precisa estruturar a sua tese, quando você... Cláudio é bom, viu, Claudinei? Mas sobre Perplexity são coisas diferentes. Perplexity você vai utilizar exclusivamente para fazer um levantamento bibliográfico, para encontrar artigos que são aderentes ao seu tema, ao que você vai abordar. Aqui como exemplo, olha, eu coloquei essa questão de investigação, ele fez uma busca aqui em 90 fontes, escreveu um texto sobre isso, esse texto aqui ele é fraco, ele não nos interessa. Se você precisa de ajuda de inteligência artificial para escrever, você vai utilizar uma IA genuína, a pioneira, a top das tops, que aí são 3. Claude, Manus, eu não gosto muito da escrita da Manus não, né? Mas Claude, DeepSeek, ChatGPT. Com prioridade ao ChatGPT se você tem assinatura, tá bom? Então, esse texto aqui, ele não é usual, ele não é interessante, ele tem muitos padrões, ele está escrito de uma forma mecânica. O que me interessa nessa busca são os artigos. Então, aqui em cima, ele me dá uma lista de artigos, olha, ele encontrou no Cielo 1, eu posso clicar, a pergunta que eu fiz foi ETR, né? Quais fatores contábeis e fiscais explicam a baixa taxa efetiva de tributação observada nas empresas brasileiras de capital aberto no setor industrial entre 2018 e 2023? Extremamente específico. Isso é um exemplo. Possa ser que eu encontre ou não artigo sobre isso, né? Então, ele traz um aqui, ó, mulheres na cirurgia, nada a ver com o que eu preciso, entendeu? Isso aqui é um problema que a IA sempre vai trazer, é um fator alucinação, cada modelo, não importa qual seja, qual pode ser Cloud, DeepSeek, tem um fator alucinação. Aí esse fator alucinação o pessoal mede colocando uma atividade para o modelo fazer e verificando quantas vezes aquele modelo erra. Eu falei muito sobre isso nas aulas, vou repetir que isso é muito importante. Então hoje o modelo do ChatGPT que menos errou foi o 4.5, com uma porcentagem ali de 0,8% de alucinação. Ou seja, a cada 1000 artigos que você coloca o ChatGPT na versão 4.5 para ler e fazer um resumo, ele vai errar ou vai alucinar em 8 deles, né? Aí, em segundo lugar, vem o O3, que é 1,2%, ao invés de 8, passa para 12, depois o 4,1 e por aí vai. Entendeu? Então, ele me entregou um artigo aqui, olha, que não é do meu interesse. Se eu não tivesse tendo a visão crítica, o fator humano de verificar esse trabalho aqui, eu iria baixar e incluir, e isso está errado, entendeu? Então, eu preciso avaliar. Possa ser que ele não encontrou, porque eu trouxe uma questão de investigação aqui, criada ao acaso, nesse momento eu não dei base, não dei artigos para o ChatGPT ler, e isso é um problema, mas eu coloquei a nível de exemplo, né? Quando vocês fizerem, a gente vai entrar nisso agora, vocês vão fazer de um jeito que é mais organizado. Para você definir uma questão de investigação, você tem que avaliar as lacunas que existem hoje na temática que você escolheu. Para você saber quais são essas lacunas, você precisa encontrar alguns artigos de referência, que aí você pode fazer uma busca ampla sobre a temática e ir afunilando isso para encontrar. Enfim, falando um pouquinho agora, pessoal, sobre introdução. Uma estrutura ótima de uma introdução, você vai trazer a contextualização do seu tema, depois você tem que trazer conexões, ou seja, o que os autores ou os clássicos falam sobre aquilo. Aí depois você tem que trazer as lacunas, isso aqui é uma estrutura de problematização da sua pesquisa,
Então você vai trazer as lacunas, o que está se ignorando sobre o tema hoje, quais são os caminhos aí, as possibilidades de investigação que você tem, qual vai ser o foco da pesquisa. Então aqui eu estou trabalhando várias lacunas, depois eu vou trazer o foco. Isso aqui eu vou enviar para vocês, não precisa tirar print nem nada, no final da aula todo mundo tem acesso. Sua questão de investigação, seus objetivos e sua justificativa, que é uma relevância social acadêmica. Perceba que isso é um prompt. Eu coloquei nesse prompt aqui, olha, essa estrutura que vai do 1 ao 7, para o ChatGPT me trazer completo ali um texto de introdução, que depois eu posso ler, adaptar, mas eu já tenho um texto de introdução, que é a melhor estrutura possível. Eu estou trazendo isso porque na aula passada, um aluno em específico, que eu não lembro o nome agora, perguntou sobre se ele poderia utilizar o mesmo caminho para construir um do artigo, você já está fazendo um desenvolvimento ali na própria introdução. Então essa estrutura cabe, entendeu? Você já está convencendo o leitor, o revisor, a banca, que seu tema é bom, entendeu? Então, para você convencer isso, na introdução já tem que estar de cara, ele tem que sentir vontade de ler mais. Então essa é uma estrutura perfeita aqui. E eu falei sobre isso porque para eu ter base teórica para escrever introdução, estado da arte, óbvio, discussão dos resultados, eu preciso ter referências. Então, por isso que é muito importante, no primeiro caminho, você fazer um bom levantamento bibliográfico, você encontrar bons artigos. Existem dois caminhos. Os dois são válidos, aí cada um tem seu estilo. Teve gente que já, no Instagram, quando eu postei, já veio reclamar comigo, que não sei o que, mas tem dois caminhos. No levantamento bibliográfico, você tem a opção de encontrar o artigo, fazer a leitura dele, verificar se é bom, ou você tem a opção de colocar o ChatGPT para ler aquele artigo e dizer se ele é aderente ou não. Eu indico fortemente utilizar o ChatGPT, nenhum problema na leitura, eu faço leitura também, mas por quê? Porque você vai ler o artigo depois de validado. Claro, imagine ali que você encontrou uma base de 200 artigos. Se você ler todos, você vai estar, e conhecimento sempre é bem-vindo. Sou totalmente a favor disso, é óbvio, né? Porém, daqueles 200, nem todos os artigos são aderentes ao que eu preciso fazer. Então, eu faço uma busca aqui, como eu fiz, olha, nesse caso, utilizando o CAPS aqui, eu vou ter uma lista imensa de artigos ali. Nem todos são aderentes, eu preciso encontrar os melhores. E aí que entra o modelo de IA. Porque o ser humano tem uma limitação de interpretação ali, que ele consegue interpretar até certo ponto, pode deixar coisas passarem, pode ter um julgamento enviesado, e o modelo de IA não. Libero sim esse material. E o modelo de inteligência artificial não, né? Ele, quando você pede para ele fazer uma coisa, ele vai fazer aquilo. Então ele tem uma alta capacidade de dizer se aquele artigo é aderente ou não. Ou seja, daquela base que eu tinha de 200 artigos, depois que eu colocar o modelo para validar a qualidade deles, validar a aderência, vai me sobrar ali, por exemplo, 30, 50. Aí eu já tenho certeza que aqueles artigos são aderentes, eu vou fazer a leitura deles e vou começar a escrever a discussão do meu trabalho, escrever o meu marco teórico, e por aí vai, entendeu? Então, essa parte de levantamento bibliográfico faz muito sentido você utilizar uma IA. E eu percebi que o pessoal está tendo essa dificuldade. Quando vocês encontram um artigo, pessoal, e eu vou entrar na Manus aqui, que eu vou simular isso. Manus. A primeira coisa a fazer, ou vocês podem ir baixando ali, mas a primeira coisa que vocês têm que fazer é enviar para o ChatGPT para ele avaliar a qualidade do artigo e avaliar a aderência. Quando eu digo avaliar a qualidade, é saber qual é o qualis dele, se é um A1, se está publicado em uma boa revista, se é um TCC. Quando a gente fala de tese e dissertação, a gente prioriza bons artigos, prioriza outras dissertações, outras teses, e TCC a gente dispensa, né? Porque realmente a gente está falando de trabalhos de alto nível. Então eu não posso simplesmente baixar que aquele tema é aderente, eu tenho que avaliar a qualidade. Ele pode ser aderente, mas ele tem uma boa qualidade, ele tem uma boa publicação, entendeu? Isso agrega valor para a sua pesquisa. Isso é muito fácil de fazer. Eu vou ver se eu encontro aqui, ajuda revisor, desenvolvimento de capítulo. Enquanto isso, deixa eu ver o que o pessoal falou. Estou transcrevendo, ok. Cláudio. Beleza. Contextualização principal, dissertação 50 páginas, exclusivamente. Eu quero encontrar os dados, né? Na verdade, eu vou enviar um artigo para o ChatGPT para eu fazer essa simulação mais próxima da realidade aqui com vocês. Extraia as informações desse artigo. Alguém tem alguma dúvida específica quanto a isso? Vocês já encontraram bons artigos para utilizarem nos seus trabalhos? Oi, Maria, tudo bem? Maria, eu já sei que tem uma dificuldade grande de encontrar artigos, porque o tema dela é ultra específico, inédito, bom, e não tem muitos trabalhos que falam sobre isso, isso já é um problema, né? Você tem que ampliar a busca, você tem que trazer uma metodologia análoga ali para você ter base. Não adianta construir o artigo, ele é inédito, mas não tem como incluir a teoria nisso, é um problema. Possibilidade de assinatura em grupo, dupla. A versão 4.5, Mari,
você tem acesso no Plus, o Plus ele custa $20 hoje, mas ele é um acesso limitado, salvo engano, são 30 perguntas que você pode fazer. Depois dessas 30 perguntas, você tem que esperar um tempo para ele renovar. Salvo engano, 3 dias ou 4, eu não lembro agora. Porém, quando ele não está funcionando, você não tem perdas se você utilizar o O3. Eu falei na aula passada, e vou revisar isso no instante, que o O3 você usa quando você está avaliando alguma coisa, e o 4.5 quando você escreve. Porque a gente trabalha com pesquisa, a alucinação assim, é um fator crítico, é uma coisa que não pode acontecer. Né? Então, se você está utilizando o O3, a dificuldade que você vai ter é simplesmente invalidar a informação. Exemplo, em 2025, segundo Barreto et al., 2007, 2,5 milhões de brasileiros, isso e aquilo. Você precisa verificar se aquele dado realmente foi falado por Barreto et al. 2005. Então, você tem que abrir o trabalho de Barreto et al. E procurar pelo momento que Barreto fala isso. Entendeu? Se você tem dificuldade de fazer essa leitura, você vai abrir um chat novo, colocar na versão O3, que é aquela que faz uma avaliação, e pedir para ele. Aí você faz a pergunta para ele. Lembra que eu falei no início dessa aula que quando você trabalha com perguntas, a IA vai tentar responder para você? Você pergunta, esse trabalho traz o dado sobre tal coisa? Aí ele vai dizer, você valida a informação, entendeu? Então a problemática que a gente tem é validar isso, entendeu? Quanto mais o modelo ele tende a alucinar, você precisa ter esse cuidado aí de verificar. Aí por isso que é interessante a gente utilizar o 4.5, porque ele alucina menos, então a chance dele entregar um texto ali bonitinho, zero, tudo correto, é alta, entendeu? Mas o O3, ele é muito próximo também, mas já tem aquele pouquinho de risco, um risco um pouquinho maior, entendeu? Mas se você utiliza O3 na versão O3 ou 4.5 ou qualquer um, na versão investigação aprofundada, isso não acontece. Então a chance dele errar tende a zero. Porque na investigação aprofundada, o ChatGPT, e quando a gente utiliza um prompt, o ChatGPT cria um raciocínio, uma ordem cronológica, uma lógica do que ele tem que fazer, e ele vai organizando as informações. Então ele acessa os artigos que eu enviei, depois desses artigos, ele vai verificar o que cada autor fala, e aí que tem uma diferença grande, pessoal, que isso é importante. Citação indireta não é paráfrase. Eu não posso pegar um texto que determinado autor falou, escrever uma paráfrase dele e utilizar no meu trabalho. Isso está errado. Uma citação indireta, você tem que interpretar o que o autor disse, e no momento que você estiver discutindo alguma coisa, você vai incluir aquele autor. Então é possível perceber isso no trabalho de fulano, et al., em que ele traz uma abordagem, isso, aquilo, outro. Entendeu? Então é muito diferente. E o ChatGPT, quando você utiliza o investigar, ele faz isso, ele não faz uma paráfrase. Ele não pega um trecho do autor tal e reescreve aquilo, que foi uma dúvida também, no final da aula falaram sobre isso, que você está utilizando algo que não é seu, para poder fazer, e no prompt eu deixo muito claro isso, aí o ChatGPT é como se fosse uma cópia parafraseada, não é isso que o ChatGPT faz, entendeu? E ele só não faz isso porque eu deixo claro. No prompt aqui, olha, eu falo para ele, deixa eu ver se eu encontro, porque são vários prompts aqui, organizar, deixa eu ver aqui, ó, dentro da velocidade, sempre citações indiretas, pronto, eu falo aqui, olha, desejo que você sempre inclua citações indiretas no texto, ou seja, jamais deve copiar ou fazer citações diretas. Eu posso incluir aqui. E, em hipótese nenhuma, fazer paráfrase. O correto é ler, interpretar e incluir a ideia do autor para fundamentar meu texto. Prontinho. Então, eu falando isso, ele vai fazer. E aí que já entra uma outra problemática que eu já vi gente criticando isso, então, que o ChatGPT não é bom, que não sei o que, ele é bom. Mas o ChatGPT é uma máquina, é uma inteligência artificial, porém ela tem um fator ali limitante, que é essa interpretação ampla. Eu trouxe esse problema também, quem assistiu a aula passada vai lembrar, que na hora que eu escrevi uma investigação, eu pedi para ele fazer uma investigação aprofundada, ele trouxe o Wikipédia. Mas ele trouxe o Wikipédia não porque ele errou, eu que errei, eu coloquei no prompt, não traga o Wikipédia. Porém, no momento que ele interpretou o dado, que eu vou até verificar se esse prompt está aqui para a gente trabalhar na prática isso. Não, acho que eu já removi. Já removi de todos aqui, né? Não, tá aqui, olha. Ou seja, você não pode, em hipótese nenhuma, fazer busca na Wikipédia. Então, no momento, o modelo de IA, gente, ele trabalha com tokens. O que é tokens? Ele separa essa palavra como se fosse sílabas, né? Ele vai separando essa palavra aqui, vou colocar no Word, que é melhor. Ele vai... Deixa eu aumentar aqui.
Já respondo as dúvidas de vocês aí nas perguntas. Amor, eu posso colocar tudo isso que tu tá dizendo já lá em personalizar chat GPT e ele já fica isso como padrão? Sim, pode sim. Essas regrinhas aqui pode. Agora, eu sempre envio. Né? Eu tenho umas regras, mas eu sempre gosto de enviar, exato. É uma coisa que eu sempre falo, que é você ser redundante. É muito bom você ser redundante, né? Que tipo, você falou uma coisa, você repete. Porque talvez, aí que entra nessa explicação que eu vou fazer agora. O token do ChatGPT, gente, ele separa as palavras assim, olha, vou botar vermelho. Ele vai separando como se fosse sílaba. Não é exatamente sílaba, né? Ele vai separando assim, isso aqui são tokens. Ou seja, se o modelo ele consegue ler 128 mil tokens, é como se fosse, ele vai separando isso aqui, olha, ele vai somando as palavras, são cálculos, probabilidade. Então ele vai fazendo isso aqui, olha, e vai separando assim, tô dando um exemplo, tá bom? Não é exatamente nesse formato, ele separa, não é em sílaba. Possa ser que uma letra fique só. Mas o que eu quero dizer com isso é que quando eu falei aqui nenhuma, em hipótese nenhuma, ele separou. Ele leu primeiro em hipótese nenhuma, jogou essa palavra para algum lugar, e depois ele leu só o fazer busca na Wikipédia. Então é como se ele entendeu aqui que eu pedi para ele fazer busca. Então, se ele está respeitando o meu pedido, ele trouxe o Wikipédia forçado. Entendeu? Então, o problema desse prompt foi eu colocar informação demais. Se eu já tinha falado aqui, vou copiar de novo para vocês entenderem. Cadê? Pronto. Se eu já tinha falado... Cadê, gente? Pronto. Esse aqui, ó. Se eu já tinha falado para ele aqui, que era para ele fazer buscas, eu falei, olha... A discussão deve ser baseada exclusivamente nos artigos em anexo. Então, isso aqui é um passo que eu ensinei na aula passada, vou revisar hoje. E eu falei que ele poderia fazer buscas apenas em portais periódicos de renome, eu preciso de artigos científicos. Só isso aqui é o suficiente. Não preciso de mais nada. E eu já testei esse prompt e funcionou. Porém, nessa aula em especial, eu quis, além de botar isso aqui, que já estava, eu incluí que não era para ele fazer busca na Wikipedia. Então, isso estragou a minha busca. Isso foi um problema. Aí, depois que eu tirei isso, resolveu de novo. Ou seja, foi demais. Se já estava aqui, se eu falei para ele que era para ele fazer busca apenas em portais científicos de renome, buscar por fontes científicas, acadêmicas, não precisava eu falar que não é para ele buscar na Wikipédia, porque ele não ia fazer isso nunca. A Wikipédia não é científico, não é acadêmico, qualquer pessoa pode mexer, entendeu? Então isso aqui foi desnecessário e estragou meu prompt. Aí que é uma questão também, quando vocês estiverem fazendo prompt, de ficar de olho nessas coisas aqui. Se aconteceu o problema, não fique, que deu errado, não sei o quê. Leia o que você pediu para a IA e verifique se está coerente, verifique qual foi o ponto que ela trouxe a falha. Se eu sei que ela falhou na Wikipédia, então eu descobri que o problema foi naquele trecho que eu botei. Se eu pedir, Ramon, quero que ela leia apenas artigos que eu anexei e ela buscou na internet, o problema está no prompt. Qual é o problema? Eu falei que você pode buscar, se necessário, você vai buscar apenas e somente em portais periódicos. Eu dei a opção dele buscar na internet, né? Então aqui, se eu precisar só de artigos internos, eu iria apagar esse trecho e eu iria repetir isso aqui. Ó. A discussão deve ser exclusivamente algumas vezes. Esse trecho aqui que eu preciso que ele busque, basear exclusivamente nos que eu anexei, eu venho cá no final do prompt, coloco de novo. Escrevi mais alguma coisinha desse prompt aqui, olha, vou dar um exemplo real, né? Esse prompt é desse tamanho. Aí eu escrevi mais um trecho, que aqui eu ensinando para ele como ele deve fazer as citações, eu escrevo de novo, que é para ele fazer só os internos. Aí eu disse aqui que para ele evitar todo custo, repetir ideias, seguir um roteiro, venho aqui de novo e reforço, que copio a mesma coisa, ó, basear exclusivamente nos artigos em anexo. Então, se eu estou tendo uma repetição tripla aqui, se ele deixou de interpretar isso aqui, olha, a chance dele interpretar a segunda vez pode acontecer, é maior, desculpe. A chance dele interpretar isso a terceira vez é muito maior ainda. Então, se ele errou, ele buscou na internet, eu leio o prompt, vejo o que fez ele buscar na internet, talvez possa ser que ele busque na internet, mesmo você não falando aqui. Você copia o trecho que ele deve seguir e repete isso mais vezes. Porque essa questão do fatiamento aqui, olha, da forma que ele lê, já apaguei, né? Da forma que ele lê, dividindo aqui os trechos, possa ser que naquela interpretação ele não entendeu isso, mas se eu repito, a chance é maior. Vocês entenderam até aqui, pessoal? Foi claro? Faz isso hoje. Deixa eu ver. Ramon, o 4.5 pode ser disponibilizado sem limite para plugin? Acho que sim, viu, Naube? Isso está bem próximo, porque a gente, toda semana, pessoal, é uma evolução diferente. Então agora tá aquela moda do vídeo, né? Qual é a IA mais forte para gravar vídeo? Então o Google aí já veio disparado gravando vídeo com áudio. Aí semana que vem já surge outra. Então logo o 4.5, se não surgir o 5.0,
que o 5.0 já é a IA top das tops, aí que você não vai precisar nem de prompt. Eu acho que o 5.0 deve estar disponível só no Pro. Mas se não surgir, o 4.5 ele vai estar liberado para todos, que ainda é experimental, viu? Validar as informações nesse caso. Isso aqui eu não lembro. Qual foi esse? Sim. Na versão existe a possibilidade de assinatura em grupo, dupla, sim. Na versão Pro. Se você quiser utilizar o 4.5 exclusivamente ele, você tem ilimitado, que é o meu caso aqui, na versão Pro. Na versão Pro aqui você não vai encerrar nunca. Ele continua sendo prévio experimental, porque não tem a ver com o modelo, mas a versão Pro custa, se você assina pelo celular, R$1.000 mês. Se você assina pelo computador, aí vai dar $200. Na conversão deve dar uns 1.200 ali, entendeu? Aí você consegue fazer o rateio disso também, do Pro, aí o pessoal vai conversar lá depois, custa 300 e pouco, não sei, nessa área especial não tô não. Validar as informações do caso, fiz isso hoje. Outra pergunta. Se faz compilação da essência de melhores artigos, você sugere reescrever para mudar as palavras? Se faz compilação Eu não entendi essa pergunta não, Ricardo, tu pode repetir? Se faz compilação da essência dos melhores artigos, você sugere reescrever para mudar as palavras? Tu quis dizer que se tu não encontrar bons artigos... Fiz duas perguntas. São duas perguntas, desculpe. Se faz compilação da essência dos melhores artigos, sim. Ensinei isso na aula passada, a gente vai ver isso também daqui a pouquinho, vou começar. Você sugere reescrever e mudar palavras. Se tu está falando de um texto gerado por IA, você precisa ler e rever aquela escrita, tá bom? Porque assim, plágio de IA, gente, já falando sobre plágio de IA é uma coisa que detectores de plágio não funcionam. Você não está tomando a propriedade intelectual de alguém. A IA gerou aquele texto com base em uma estrutura, em um roteiro que você fez. Se existem 3 pessoas trabalhando a mesma temática, cada um conduzindo a IA de um formato e pedindo o mesmo texto de um mesmo referencial teórico, cada texto vai ter fontes diferentes, dependendo do que a pessoa enviou, vai ter uma estrutura diferente. Então, são textos sempre inéditos. Então, detectores de plágio são falhos, já falando sobre isso. Eles utilizam uma probabilidade que não faz sentido. Possa ser que um texto gerado por humano caia naquela probabilidade também. Isso é comum. Se você pegar um detector ainda mais desses da internet e colocar um texto antigo, lá da década de 90, 2000 e tantos, 2000 e poucos, na verdade, 2003, se você colocar no detector, vocês vão ver que tem a probabilidade ali de uma IA. Então, assim, seu orientador falou que você botou em um detector de plágio, seu texto tem plágio aqui. Isso não quer dizer nada. Você vai pegar a tese, a dissertação, os artigos publicados pelo seu orientador, vai colocar no mesmo portal que ele utilizou e vai dar lá a porcentagem de plágio. O orientador, aqui tu disse que o meu tá plágio, mas o teu artigo publicado lá em 2012 também tá plágio de IA. Eu sei que tu não utilizou IA porque naquela época não tinha. Então por que tu tá dizendo que eu utilizei? E mesmo se vocês utilizarem, se vocês seguirem a estrutura correta, reler o texto, adaptar com sua linguagem tradicional de escrita, não tem nenhum problema, gente. Isso aí foi o tempo, as coisas estão avançando, a IA está avançando, e hoje a academia já está incluindo inteligência artificial, porque é uma coisa benéfica. Não é um bicho de outro mundo, não é uma coisa que você vai ser condenado porque está utilizando IA, não. Você vai melhorar a qualidade da sua escrita. Então é muito chato hoje fazer levantamento bibliográfico, fazer fichamento. A IA te entrega um fichamento ali, você vai interpretar, ver quais são os objetivos de cada projeto, elencar eles ali com base em proximidade dos resultados. Então isso facilita muito, isso aumenta a qualidade. Uma revisão sistemática, por exemplo, o ChatGPT consegue ajudar demais. Você fez ali uma busca, encontrou, depois de somar todos os portais periódicos ali, sei lá, encontrou 1000 artigos, por exemplo. É muita coisa. Se não existisse a inteligência artificial, eu teria que ler título e resumo daqueles 1000, outra pessoa teria que ler títulos e resumo daqueles 1000, e seguindo o protocolo eu tinha que comparar aqueles dois. Aí, perceba que no início você lendo os primeiros 100 é uma coisa. Conforme você vai avançando, você passando de um dia para o outro, a sua interação ali com aquela leitura já pode mudar. Então, talvez isso prejudique a qualidade da sua revisão sistemática. Porém, quando você utiliza IA, que você tem ali o arquivo SIS no Zotero, você vai fazer o anexo na IA, a IA vai conseguir avaliar títulos e resumos e dizer se aquele trabalho está ou não incluso nos seus critérios de não exclusão. Então, isso é um ganho muito bom, porque quando a gente fala de revisão sistemática, de revisão de escopo, de revisão interpretativa, todos esses pontos aí, sempre uma coisa se perde. Sempre a gente acaba deixando um artigo que poderia ser bom de lado. Com a IA, isso não acontece. Eu vou excluir todos que não fazem sentido, vou colocar todos que fazem sentido, e tem um fator interessante ainda que eu coloco que se a IA não souber
Se aquele artigo tiver dúvida disso, ela coloca um talvez, para eu ter certeza que eu não vou perder artigos bons. Então, isso é extremamente valioso. Eu acabei trazendo para outro caminho, gente, mas a gente está falando sobre plágio. Enfim, você sugere reescrever a palavra, você vai ler o texto que a IA gerou, vai avaliar a qualidade da escrita, verificar padrões, tipo ênfases desnecessários, significativo, crucial, um termo que ele usa, não somente, mas também. Não somente a população brasileira, isso e aquilo, mas também tal. Pelo menos de 7 a cada 10 parágrafos, a IA vai colocar não somente, mas também. O ser humano não escreve assim. Se você estiver utilizando a versão investigação aprofundada, que eu vou mostrar daqui a pouco, ele está com o costume agora de colocar 2 pontos e hífen. Você tem que substituir por ponto final, ponto de continuação, por vírgula, né? E que a gente não utiliza o tempo todo 2 pontos e hífen. Então isso é um problema. E você tem que ler o texto, verificar se está coerente. Como a IA trabalha com probabilidade, ela não está lendo e interpretando aquilo que escreveu, ela está colando palavras. Ela tem uma gama ali de possibilidades e ela vai juntando como se fosse uma rede neural até chegar no texto final. Pode acontecer que o que ela falou no início se repetiu no final. E você evita isso no formato que eu ensinei na aula passada, que é você seguir uma estrutura. Vou voltar nisso aqui, que isso é extremamente importante, eu preciso que vocês aprendam isso, que isso é um diferencial, você precisa trabalhar. Então, antes de eu escrever um texto do meu capítulo 1, do capítulo 1 da minha tese, com a ajuda da IA, eu preciso criar uma estrutura detalhada, desmembrada, subitens, seções terciárias, tópicos dentro dessas seções terciárias, porque eu vou saber a ordem exata que a IA vai escrever. Então, depois que eu validei aquela estrutura, eu tenho certeza que ela vai escrever naquela ordem, a chance dela repetir o que fez no início, ela repetir no final é baixíssima. Aí você diminui um retrabalho, que seria ler o texto de uma forma crítica para identificar esses pontos, entendeu? Então são condições aí que a gente vai melhorando a qualidade da escrita para evitar tendo que refazer e por aí vai. Mas o fator humano, ele é muito importante. Eu pedi para encontrar fragmentos do texto que pedi para pegar, ou seja, pedi o texto, tinha um meu, ele buscou fragmentos que podiam ter, não deu certo, mas ainda vou conferir. Usei o O3 no botão pesquisar, tá certo. O botão pesquisar, Maria, tu só usa ele quando tu não gasta ele assim para pouca coisa não, viu? Porque tu só tem, não sei se tua versão é Pro, se for Pro, investigação para ver o caco aí. Mas na versão Plus, até a última vez que eu olhei, eram 25 buscas no mês. Acho que isso aumentou um pouquinho. Então, nesse caso, deixa eu entender aqui. Tu pode falar por áudio para eu entender o que tu falou, que ficou um pouquinho... Então, eu tinha o meu texto e eu precisava colocar uma autora nele, no meu texto, uma autora de ciganos, uma autora de que infância, que tem uma autora que escreveu assim no meio do texto dela. Aí eu pedi ele para buscar lá no texto dela, que ela fala de outra coisa, aquela parte de infância. Aí ele buscou, mas ele me deu palavras em negritos. Então eu acho que ele transcreveu alguma coisa, a fala, não é isso? Ele transcreveu a fala da autora? Tudo que está em negrito é aquilo que ele utilizou como base para poder escrever o texto. Então é aquilo que a autora falou. Mas então, ele trouxe muita coisa assim? Trouxe muita coisa, ele pegou... Então ele utilizou uma paráfrase aí, viu? Ele pegou aquilo e alterou algumas palavras. Tudo que é negrito ele extraiu do texto. E agora? Não é o teu caso aí, né? A ideia é tu ler a autora, verificar o que aquela autora falou sobre o tópico que tu precisa e depois escrever um texto interpretando o que ela disse. Você vai reformular o prompt para isso. Qual é o passo? Ler a autora. Depois, identificar onde a autora fala isso. Depois, extrair, para ele ter esse texto e não o restante, todos os textos que a autora fala sobre isso. No final, ele tem que interpretar o que a autora disse. Isso é uma citação indireta e escrever um texto sobre aquilo. Entendeu? Tu utilizou a versão investigar, então provavelmente ele trouxe um texto longo aí, viu? Se ficou coerente, tu conseguiu, foi longo, mas bom, pode continuar assim. Se não, o O3 aqui, sem botar no botão investigar, ele vai conseguir te trazer isso. Porém, se não for investigar, gente, isso é uma coisa para Maria e para todos os outros. Se você não estiver utilizando investigação aprofundada, e quem não sabe sobre isso, eu vou falar daqui a pouquinho, só estou respondendo as dúvidas. Se você não está utilizando o botão investigar, você vai fazer a passo. Ou seja, Maria, nessa tua atividade aí, primeiro você vai enviar o artigo e pedir para ele ler, de cara, num chat novo. Leia e interprete. Segundo, aí, numa outra conversa, na continuação da conversa, você pede, encontre nesse artigo informações que falam sobre isso. Ele vai dizer, vai trazer um texto lá. Aí depois você reforça isso. Revise isso e me traga todos os momentos exatos que a autora falou sobre isso. Aí, por último, você pede, me forneça um texto interpretativo no formato de citação indireta sobre isso, acabou. Aí você passa pro próximo, entendeu? E você não gasta
o seu investigar aí. Mas se quiser usar, ótimo também. Não, mas assim que você está falando é melhor. Beleza. Entendi. Obrigada, Ramon. Nada, bora seguindo aqui. Para o levantamento, é melhor utilizar qual e para o news mais aderente. Essas duas opções é como investigação. Não entendi, Ricardo. Para o levantamento, é melhor utilizar... utilizar qual? Qual inteligência artificial? Todas. ResearchRabbit é muito boa, importante, já falei sobre ela. Quem não pegou, eu vou dizer o momento exato da aula, que esse foco eu não botei no foco de fazer o levantamento bibliográfico especial, né? Trouxe só a ideia. Linkmaps é pago, mas você consegue encontrar alguns artigos ali também, né? Mas você vai utilizar SciSpace, Perplex, ChatGPT, né? Para poder encontrar esses artigos aí. Você vai utilizar todas, porque você tem que ter uma base teórica rica para você ter opções quando você utilizar o ChatGPT para escrever. Na aula passada, por exemplo, eu vou revisar isso, gente. Eu estou falando que vou no começo, né? Mas vou. Se precisar, a gente estende um pouquinho. Na aula passada, eu mostrei que quanto mais informações você traz, mais o modelo consegue trabalhar de forma eficiente. Então, se você tem uma base ali longa, 35 artigos, 35 papers, o modelo vai conseguir dizer, lendo aqueles documentos, onde no seu trabalho, no seu texto, que cabe incluir aquele autor, citar aquele autor. Se você estiver trabalhando o referencial teórico em especial, você tem condição, na verdade, ele tem condição de dizer, olha, no 1 cabe citar ele, porque ele traz momentos disso, 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 no 1.2 também. Aí ele vai dar uma nota de aderência. Olha, esse trabalho é aderente 6.0, 6.10, vou fazer isso, porque ele trabalha isso, mas ele não fala sobre outra coisa. Então, no final, você vai ter um resumo ali de quais artigos são bons, quais não são. Então, você vai utilizar todas. Tem que abrir os tradicionais aí, com certeza, não pode dispensá-los. Eu não posso só usar SciSpace. Tá errado. Eu não posso utilizar só o SciSpace e o Perplexity AI. Não. Eu vou no Google Scholar, vou no Cielo, vou no Scopus, vou no Web of Science e vou encontrando artigos. Né? Como o foco da gente, da GPT Acadêmico hoje é inteligência artificial, não tem um curso hoje ensinando como utilizar a CAPES, por exemplo, que eu sei que tem gente que nunca nem entrou para buscar. Utilizar o Web of Science, mas tem vídeos no YouTube, gente, que eu já vi, são muito bons para você fazer boas buscas, para você definir no caso da stream de busca, você consegue fazer com o ChatGPT, mas para você utilizar as ferramentas para buscar, entendeu? Então, tem que utilizar todos aí. Mas utilizei o SciSpace e encontrei 18 artigos. Não importa. Encontrou 18 artigos, mas você pode enviesar a sua pesquisa. Em outros portais, que são muitos, eu vou dar uma lista no grupo depois, e o link deles para vocês buscarem, podem ter artigos bons que vão enriquecer seus argumentos, sua fundamentação, entendeu? Então, todos. Eu utilizaria todos, entendeu? Para unir os mais aderentes. Nesse caso dos mais aderentes, isso aí é um processo que eu vou mostrar também. Depois que você tiver uma base toda, você vai ver o que não cabe e onde cabe, né? Essas duas ações com investigação. Não. Investigação, gente, o botão investigar, que é o investigação aprofundada aqui, que está chamado como executar investigação, só usuários Plus ou Pro têm acesso a esse recurso. Quem não tem o ChatGPT pago, não vai utilizar. Você vai fazer a moda antiga, como eu ensino, mas não com o ChatGPT. Vocês vão utilizar DeepSeek. DeepSeek é, assim, muito mais superior que o ChatGPT gratuito. Ele não supera a versão paga, O3, 4.5, mas ele é muito superior, ele é muito bom. Então, se você não tem como pagar o ChatGPT, não vai existir perdas, assim, expressivas. Você vai ter um pouquinho mais de trabalho. Mas utilize o DeepSeek, gratuita, boa, completa, foi atualizada, é uma concorrente direta das outras, é pioneira, genuína, não é derivada, foi construída de um treinamento próprio, é muito boa. Se você tem como pagar, indica o ChatGPT, depois Cloud, por aí vai. É porque eu acostumei muito com o ChatGPT, então eu sei fazer tudo por ele. Pelas outras eu também uso. Mas eu acho sempre, possa ser que eu possa existir uma tendência aí em eu gostar do ChatGPT, mas eu acho ele muito melhor. Entendeu? Quando você utiliza o O3, investigação avançada, que os outros têm também, que é o R1 do DeepSeek, ele consegue entregar bons resultados. Entendeu? Então, se você pode pagar o ChatGPT, pode pagar dividindo com outros pesquisadores através da comunidade, pague. Se você não tem condição, nenhum problema, mas não vai utilizar ChatGPT gratuito mais. Vai utilizar DeepSeek, tá bom? Investigação aprofundada, falando sobre isso, você só utiliza quando estiver escrevendo o texto. Nessa estrutura que eu dei aqui, olha, são 7 etapas, mas eu só utilizei o botão investigar na 7ª etapa, no momento em que eu já precisava ter o texto final. Então, para eu ter um texto final, eu tive que fazer todos esses pontos aqui para entregar todas as informações necessárias para ele me entregar um texto bom, me trazer um texto bom. Entendeu? Então, eu tive que seguir todo o passo. Em nenhum momento eu utilizei investigação aprofundada aqui. Esqueça isso de tudo que você tem que fazer, utilizar investigação aprofundada. Não. Mas se tudo que você tem que fazer é um texto longo,
um texto com muitas páginas, aí você utiliza. Mas para validar artigo, ver a qualidade, não sei o que, não precisa, tá bom? Mas em negrito, Ramon, significa transcrição direta, sim, já respondi, tenho repetido algumas vezes as partes principais do prompt. Exato, Ricardo, isso aqui não é um problema, muito pelo contrário, ajuda demais. Eu vou ensinar agora, eu ia ensinar depois, mas já vou mostrar, porque senão eu esqueço. Gente, se vocês não sabem criar um prompt, se vocês têm um prompt ali, escreveu na mão mesmo, que é o meu caso, vocês podem utilizar o ChatGPT para melhorar aquele prompt. Deixar ele redondinho, evitar problemas. Como? Primeiro, eu preciso introduzir o contexto para a inteligência artificial. Isso vocês sempre vão fazer assim. Lembra que agora há pouco eu falei para Maria que ela tinha que enviar o artigo e pedir para ele ler? Eu estou inserindo o contexto. A mesma coisa é agora. Vou ativar o botão buscar na web, porque eu quero que ele obrigatoriamente encontre informações de humanos. Eu não quero que ele utilize da base dele. Então, buscar na web, na versão O3, e vou colocar. Encontre todas as informações possíveis de como construir um ótimo prompt para obter melhores resultados da inteligência artificial. Ao final, me forneça a estrutura. Prontinho. Então, ele vai buscar na internet. Existem blogs, sites, artigos que já falaram sobre isso. E ele vai dizer, olha, tem few shot, zero shot, que são exemplos. Você tem que ter uma estrutura entregando uma persona para IA. Aí, a partir disso, ele vai dar uma estrutura. Quando ele trazer isso, aí eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso pedir um prompt para determinada coisa. Eu posso pedir para ele avaliar o meu prompt e me trazer uma estrutura melhorada. Eu posso pedir para ele identificar quais são os problemas do meu prompt. Ou ele fazer simulações para prever interpretações errôneas da inteligência artificial. Há uma gama de possibilidades, mas eu tive que dar um contexto. Então, o que eu vou fazer agora, olha, eu vou pegar esse prompt meu aqui, eu fui escrevendo, ele funciona, mas ele não está separado com uma coisa assim que é muito boa. Organização. Uma IA, quando você utiliza o Abus, você precisa ser, assim, altamente organizado de uma forma sistemática, né? E isso é fácil de fazer, ou seja, esse prompt, eu estou falando várias coisas, mas eu não dei a ordem. Item 1.1, lembre-se de não buscar na internet. Item 1.2, lembre-se que a estrutura da minha citação é no formato nome-ano ou nome-parêntese-ano. Ele não tem isso, entendeu? Então, ele mesmo que vai interpretando e vai selecionando. Se eu já dou interpretado, eu diminuo a chance de erro. Né? Então, eu vou fazer isso. Olha, ele buscou na internet e trouxe. O que eu preciso ter nos prompts, olha, zero shot, ele sempre vai trazer isso. Porque quando você dá exemplos para a inteligência artificial, e eu fiz isso na Manus, e o resultado assim, gente, eu já respondo vocês, viu? Porque a gente entrou num ponto de prompt aqui que eu preciso falar. Tem um Manus, é porque eu não vou lembrar, velho. Nossa, era uma estrutura. Eu pedi para o modelo escrever uma discussão para mim, me ajudar numa discussão, mas ele estava escrevendo uma estrutura que eu não gostei. Tipo, não estava fluido. Aí eu teria que gastar muito tempo para poder refazer aquele texto, parágrafo por parágrafo. Então, eu entreguei para ele, achei. Eu não vou falar sobre isso, não. Eu entreguei para ele, vou copiar aqui. Pronto, eu entreguei para ele a estrutura, olha. Prontinho. Eu entreguei a estrutura que era para ele fazer. Eu estou botando nome aqui para deixar uma estrutura neutra para vocês utilizarem depois, que esse arquivo eu vou disponibilizar. Então, como eu não estava gostando, eu falei, olha, não é assim que você tem que fazer. Preciso ter uma dinâmica de escrita da seguinte forma. Você vai interpretar os meus dados, a minha entrevista, depois vai trazer uma fundamentação disso. Aí eu dei um exemplo. Essa visão pode ser observada no trabalho de exemplo et al. 2025, 2020, que traz uma nananana. Eu não precisei nem completar tudo, só estou mostrando para ele o exemplo de estrutura. Além disso, no caso, esse outro exemplo aqui seria uma citação. Além disso, fulano de tal, aqui, além disso, sei lá, Barreto et al. 83, também nananana. Por outro lado, ou seja, eu já estou dando que o texto precisa estar costurado, conectando um parágrafo com o outro e por aí vai. E ele não trouxe isso em uma primeira versão. Ele trouxe algo muito mecânico, disse o que aconteceu na entrevista e colocou um autor ali. Não estava aquela fluidez. Aí eu dei o exemplo. Eu quero essa estrutura. Né? Aí eu fui dando várias. Perceba que eu trago uma análise dos meus dados, mas eu não separo em tópicos. Quero que seja um texto contínuo, ligado, fluido. Tem uma discussão boa, interessante de ler, como usei no exemplo da estrutura acima. Então, eu dei esse exemplo, que é essa questão de few shot. Tem um artigo científico sobre isso, excelente, que fala sobre essa questão de você dar exemplos para a inteligência artificial, e ela conseguiu melhorar os resultados. Entendeu? Então, isso aqui foi muito bom. Isso causou uma diferença gigantesca no texto gerado. Isso eu estava utilizando a Manus, e a Manus já é um pouquinho mais fraca para a escrita. Você tem que ter uma experiência maior em utilizar a IA. Por isso que eu não recomendo.
Recomendo o ChatGPT, que ele tem, você consegue utilizar com essa facilidade aí. Deixa eu lembrar aqui o que eu estava falando, que eu me empolgo. Estava falando sobre prompt, né? Algumas vezes a parte tenho repetido, exato. Se você não sabe criar, gente, prompt, enviei aqui. Ele está trazendo prompt, já está dando roteiro. Eu tenho que dizer à persona, você é, o que você vai fazer, tarefa principal, o que ele vai fazer, pronto. Aí eu posso fazer o que eu quiser agora, como eu já dei o exemplo. O que eu vou enviar é esse prompt e falar, o modelo. Aí eu posso tirar o busca na web, que agora ele já tem conhecimento, e se eu botar o que eu quero com busca na web, ele vai ser forçado a buscar. Não me interessa mais, pode trazer informações ali que já são ruins. Aí eu tirei o busca na web, envio, vou falar, olha, criei esse prompt, mas a IA trouxe algumas coisas erradas. Avalie ele, me forneça, simular, um parecer dos problemas, e crie uma versão nova, respeitando a ideia de um prompt, de um ótimo prompt. Gente, isso aqui não foi uma coisa que eu falei. Eu escrevi desse jeito, vou mandar esse chat também, mas você não precisa copiar isso e colar. Vocês vão escrever com suas palavras o que você quer. E se você tiver com dificuldade de escrever muita coisa, peça para o ChatGPT fazer perguntas para você. O fator pergunta que provavelmente está aqui nessa lista. Armadilhas comuns, ele vai trazendo aqui. Peço para ele fazer perguntas para ele interpretar o que você precisa. Então não precisa ser mecânico. Ramon fez isso, vou fazer igual. Não. Você vai copiar o formato que eu faço, mas não precisa exatamente ser esse mesmo texto. Você escreve, você explica o que aconteceu, peça para ele avaliar e me traga um outro prompt. Aí eu envio o prompt aqui, olha a estrutura. Ele vai considerar o que ele aprendeu na internet, ele traz os sites aqui que eu consigo acessar, olha. Todos, ele traz até artigos e por aí vai. E pronto, ele está analisando, ele demora um pouquinho, enquanto isso eu vou lendo. O ChatGPT consegue acertar artigos? Não consegue, viu, Kátia? Interessante essa pergunta ali, porque no prompt eu peço para ele acessar a Biblioteca Brasileira de Teses e Dissertações, peço para ele acessar o Scopus, Cielo. O Cielo ele acessa, né? Peço para ele acessar CAPES, essas coisas. Ele não vai acessar isso. Esses portais são fechados, você precisa ter um login institucional, ele não vai acessar. Mas eu coloco isso para ele ter exemplos, Feelshot, que eu acabei de falar, exemplos do que são portais bons. Então, se eu estou dizendo para ele que ele tem que acessar portais bons, e estou dizendo quais são, quando ele tentar acessar, ele vai buscar similares, entendeu? Aí são bases abertas, aí ele começa a trazer artigos do próprio Cielo, de outros portais, do Semântica Escolar, esses pontos aí, que isso ajuda muito, entendeu? Se eu não colocasse isso, ele não ia ter a referência de bons portais de renome, entendeu? Alguns sim, muito top, posso fazer o Adapta, ô Flávia, rapaz, eu não gosto do Adapta não, viu? Posso fazer o Adapta assinado para isso? Rapaz, que usa várias, inclusive ChatGPT versão paga. Ó, eu sempre falo sobre isso, sempre surgem essas dúvidas. Pessoal, não utilizem inteligências artificiais derivadas. Utilizem a genuína. O Adapta não é uma inteligência artificial que foi criada ali do zero, top das tops treinadas. Ela foi construída a partir de uma API, que é um recurso, simplificando para a nossa linguagem, é uma IA, um código de programação que a OpenAI, que é dona do ChatGPT, disponibiliza para programadores conseguirem criar outras IAs. Então, hoje tem IA advogado, tem IA contador, tem IA médico, que foram criados a partir disso. Existe a possibilidade de você, ser humano comum, civil, que não é programador, criar uma IA dessa. Você vem aqui em buscar chats, olha, novo chat, desculpe, você vem a criar GPT, você consegue criar. Eu vou fazer uma aula só de criação de GPT, que eu vejo que o pessoal já criou, é um GPT para ajudar a escrever referencial teórico. Com certeza, aquele GPT para criar um referencial teórico, ele é mais fraco do que você utilizar a versão genuína, um chat novo aqui. Porque quando a gente não sabe programação, a gente não sabe critérios mínimos para construir uma IA, a gente acaba deixando de colocar informação. Então você consegue, por exemplo, quando você está criando o chat GPT aqui, colocar, se existisse isso, a API do Google Escolar, por exemplo. Aí o ChatGPT vai buscar naquele portal, através de um código de programação. Então você cria uma IA muito boa. Porém, o Adapta, ele é bom, mas não é tanto assim como as outras, que é uma IA derivada. Essa API, voltando ao assunto API, você paga, o usuário, o dono da Adapta, pagou um determinado valor para ter acesso a esses tokens. Quando você pergunta e digita lá, a IA vai ler e escrever, ela está gastando tokens. Toda vez que ela gasta tokens, isso gera um valor que a Adapta vai pagar. Então imagine que ele está pagando ali R$30 por 100 mil tokens. Eu sei, gente, não é tão caro assim não. Mas quando você tem um volume de pessoas, acaba sendo caro. R$30, 100 mil tokens.
Conforme você vai usando, vai gastando, entendeu? Agora, a questão é o seguinte, o ChatGPT na versão O3 hoje, ele consegue ler, interpretar e escrever até 128 mil tokens, que dá mais ou menos 200 palavras. Se a Adapta fosse tão poderosa assim, para conseguir esse limite aí, eles pagariam muito caro. E hoje, qualquer pessoa, seja o Adapta, ChatGPT, GPT acadêmico, pesquisa na prática, todos esses estão ensinando, estão oferecendo alguma coisa, mas o objetivo é lucro, né? Porque é o mercado. Então, se o Adapta quer lucrar, obviamente eles vão entregar um valor menor. Porque se você consome menos tokens por resposta, você gasta menos, você ganha mais pelo investimento que você fez, que custa mais ou menos 1.200, né? Você divide em 12 vezes. Então, eu estou explicando isso, eu reservei esse tempo, é um pouquinho técnico, mas eu reservei para falar para vocês pararem de usar IA derivada. Tem um pessoal aí que assina um negócio de um rateio que tem não sei quantas IAs, pagando R$30 por mês. Não. Funciona para outras coisas. Se a gente está falando de pesquisa, se a gente precisa de qualidade, se a gente precisa de informações verídicas, se a gente precisa de um texto bom, referências boas, tem passo a passo, um protocolo a se seguir, não utilize derivadas. Utilizem genuínas, boas, ChatGPT, Manus, Cloud, DeepSeek. O DeepSeek gratuito eu não sei nem falar quanto, mas ele é muito mais superior que o Adapta, por exemplo. Entendeu? Então não vale a pena você pagar uma IA, que é quase o mesmo preço do ChatGPT, para usar, entendeu? Enfim, espero que tenha entendido, eu me alonguei nisso aí, mas é porque realmente é muito importante. Vendo o prompt aqui, né? Aquaman, resumo de artigo. Não é esse. Aquaman. Esqueci qual foi o criar prompt personalizado. Prontinho. Poxa, velho. Esqueci qual foi o prompt que eu tava. No instante eu procuro. Deixa eu ver as perguntas aqui. Sim. O termo plágio não se adequa a IA. Exatamente, Ricardo. Isso que eu gastei um tempo para falar. Sim, pois ele mesmo é baseado no levantamento dos nossos artigos, cria IA. Exato. É como se fosse um texto seu. Eu escrevi um texto, pedi para a IA revisar, apenas revisar, sem mudar palavras, coloquei no detector. Ô, Ricardo, se tu não tivesse pedido para a IA revisar o texto, não usasse IA para nada, ia dar plágio também, viu? Porque a IA é falha, o detector de plágio é falho, como eu já falei. Ao usar o ChatGPT, existe algum recurso para assegurar a privacidade da nossa pesquisa, evitar que a IA compartilhe o texto? Sim, Railton. Você vem aqui, olha, nas configurações do ChatGPT, aí tem aqui, cadê meu pai? Controlador de dados, deixa eu ver se eu acho que eu esqueci isso. Segurança. Esqueci qual é o... Depois tu vai entrar nesse chat aqui, que o meu eu deixo. Pronto, aqui, ó. Em configurações, controlador de dados, melhorar o modelo para todo mundo. Tá ativo o meu. Você pode inativar, ou seja, ele permite, quando eu deixo isso ativo, eu permito que o conteúdo seja utilizado para treinar nossos modelos, aprimorar o ChatGPT para você e todos os outros usuários. Ou seja, aquilo que você está fazendo aqui, olha, é um treino, por isso que a IA é absurdamente poderosa e daqui a uns 2, 3 anos a gente vai estar em uma situação que é muito mais evoluída do que é hoje, porque ela aprende com o que você escreve. Então, se em algum momento ela errou e você fala que ela errou, ela vai acumulando essas informações e depois os engenheiros da OpenAI, quando vão fazer um novo treinamento, considera aquilo, que é um treinamento por reforço, né? Então, ela utiliza seus dados para treinar o modelo. Se você desativa isso aqui, aí seus dados não vão ser utilizados, entendeu? Eu deixo tudo ativado, porque eu quero sim que o modelo aprenda com minhas buscas. Eu faço muita coisa, utilizo prompts, utilizo uma estrutura boa, e eu acredito que isso venha a ajudar a melhorar, que é o que eu quero. Se melhora, a gente consegue avançar, trabalhar mais questões, facilitar alguns processos e por aí vai. Ramon, pela introdução, você sugere separar a consulta por parte, exemplo. Terei 4 capítulos na tese, seria interessante eu fazer cada parte da consulta no ChatGPT separadamente, para cada parte do tema, elaborar os parágrafos da introdução. No caso, está falando da introdução de cada tópico. Na introdução geral, você vai trazer a contextualização do tema, que é diferente, né? Normalmente a gente deixa a introdução por último, que vai verificar aquilo que já foi trabalhado, mas se você for começar, ia ser redundante aqui, né? Mas se você já tiver do início, você vai fazer o levantamento e vai escrever a introdução e depois você melhora, entendeu? Eu não entendi isso aqui de fazer separadamente. Cada tópico, cada capítulo, veja bem, isso foi importante. Não é a tua pergunta, mas isso é importante, gente. Sobre o passo a passo. Você tem 4 capítulos, você não vai trabalhar um capítulo por vez com o ChatGPT. Você vai trabalhar um tópico por vez daquele capítulo. Se você tem 4 capítulos, dentro de cada capítulo você tem 4 tópicos, você vai fazer um processo ali 16 vezes. Não é 4 vezes. Você não vai pegar um capítulo e escrever de uma vez. Ah, mas o ChatGPT na versão investigar consegue escrever 50 páginas. Não importa. Menos é mais, é uma coisa que eu sempre falo. Se você pede para o ChatGPT passo a passo, um item por vez, ele sempre entrega melhores resultados. Foi o exemplo que eu dei no início dessa aula para Maria.
Ao invés de pedir tudo de uma vez, eu coloco o ChatGPT para ler, depois para encontrar o que eu preciso, depois para interpretar o que eu preciso, depois para escrever. Se eu precisasse fazer isso para um capítulo imenso, eu dividiria por tópicos, entendeu? Isso aí é muito, não tem a ver com a tua pergunta, mas achei útil falar. Meu medo absurdo era isso. Você pega pro IA, mas peguei minha dissertação escrita antes da IA, pois é, velho. Não, isso aqui, o recurso é você, existem duas alternativas. Eu vejo que o pessoal utiliza muito o detector de plágio. Ramon, mas eu já reescrevi que o texto está quase escrito como se fosse por mim, tá dando plágio ainda. Não quero saber, não importa. O detector é falha, que ele não diz a verdade, gente. Mas se eu mandar para o meu orientador e ele verificar, vocês vão fazer duas coisas. A primeira, ir no termo de uso da ferramenta utilizada e buscar a parte que eles falam sobre a IA. Lá vai estar escrito, provavelmente, que grande maioria tem, eu vou selecionar de alguns para mostrar para vocês, e vou enviar no WhatsApp. Lá tem escrito, nosso modelo de IA pode cometer erros. A porcentagem que o nosso modelo de IA fala pode não representar toda a verdade. Isso já tira. Aí se você quiser mais ainda ir além, pega os trabalhos dos professores da banca, pega os trabalhos do orientador e coloca no mesmo detector que eles vão usar. Vai dar porcentagem de plágio. Mas esse trabalho aqui, o meu orientador vem falar, mas esse trabalho aqui deu 35% de uso de IA. Eu falo, meu orientador, mas esse artigo que tu publicou em 2012 aqui, deu 25%. Mas 2012. Mesmo se fosse 2020, se ele tá olhando, ele nunca usou IA. Mas se ele continuar escrevendo agora, ele vai usar, porque isso é uma coisa que já está intrínseca, a gente precisa, porque a gente, não é sobre ganhar tempo, sobre você botar IA para fazer e tomar água de coco na praia, não, é sobre a gente aumentar a qualidade da escrita, a gente ter eficiência, a gente melhorar nosso... Eu sei que tem um pessoal que sofre com falta de orientador, falta de tempo, tem filho, doença, não sei o que, blá, blá, blá. Se você utiliza IA, você consegue seguir um caminho igual ao que você seguiria, porém com uma facilidade, com uma eficiência melhor, então todo mundo precisa. Se teu orientador não usou, ele é contra, ele vai usar em algum momento. Isso aí eu tenho certeza, tá gravado, e quando todo mundo usar, vai ter a prova que isso eu sei, gente, não tem como você dispensar um recurso tão útil como esse. Enfim, o lance é que eu aplico tudo, eu já estou lendo demais, aí eu não vou conseguir avançar, né, mas vou responder rapidinho aqui. Aplico tudo que eu ensino e ele escreve muito bem, até pena de mudar. Ricardo, depende. Você tem que ter o fator crítico. Isso aí é um problema que você... Eu sempre falo sobre viés. Você ficar influenciado pela IA. A IA, gente, tem esqueci a palavra do rapaz. É um professor, um palestrante excelente. Eu fui numa palestra dele uma vez. Ele trabalha com IA também. É um professor da Unicamp, da USP. E da USP também. Ele falou um negócio assim interessante, que a IA, ela mente para você, e além de mentir, não é só mentir, ela convence você que está certa. Então ela tem um fator persuasão muito forte. Se você tem certeza de uma coisa, e uma pessoa, alguém treinar uma IA para te convencer que aquilo é errado, que o suco de manga é amarelo, por exemplo, ela consegue te convencer. Então isso que é o problema, entendeu? Que você acaba ficando influenciado pelo modelo. Aí você tem que ter a visão crítica. Esse texto tá bom, mas você tem que olhar o que pode ser melhorado nele. Quais são os padrões de IA que existem nele? Aí entra naquele chat que eu estava testando aqui, eu sumi. Nossa, velho, eu não lembro qual foi. Referencial teórico, considerações finais da tese, depois eu mostro lá. Aí entra naquela questão que eu falei, que se você tem essa dificuldade, coloca o modelo para ver. Ativa o botão buscar na web, versão O3, e coloca, encontre todas as informações possíveis que falem sobre padrões de escrita da inteligência artificial, como evitar, ele vai buscar e vai trazer. Dei o contexto. Você envia seu texto agora e pede, leia esse texto e com base no que você aprendeu, me forneça um parecer crítico dele. Aí você agora vai ter uma visão, ele vai escrever lá, vai dizer, olha, esse parágrafo tá bom, mas perceba que ele tá citando o termo PCK, por exemplo, várias vezes. Aí você já sabe, vixe, você já olha realmente, em um parágrafo só, repetir o PCK 4 vezes, usa sinônimos, entendeu? Ele vai sugerir, você pode botar sinônimos, esse parágrafo está redundante com o outro, você pode juntar os dois, e por aí vai, entendeu? Mas não tem essa questão sempre vai ter um problema. O texto jamais pode ser copiado e colado. Gerou, a IA gerou, você copiou e tá bom, você precisa ler. Tem que ler o texto. A IA já faz um trabalho que é extremamente chato, então o seu trabalho agora, depois, sem IA, é você ler, interpretar, corrigir, escrever com suas palavras. Jamais copiar e colar. Leia com a visão crítica. Leia e interprete. Porque você escreveu um tópico aqui, não é isso? Encerrei o tópico. Você vai reiniciar o processo no tópico abaixo. 1.2. Pode acontecer, e a IA não sabe disso, dela repetir aquilo que eu já falei no 1.
Então, se eu não tiver a visão crítica, meu orientador, a banca, o revisor vai ter. Oxente, por que tu tá falando disso de novo se tu já falou no 1.1? Por isso que eu tenho que ter essa visão crítica. Se eu tenho dificuldade disso, isso é comum, pessoal, você não conseguir identificar com clareza uma coisa, ainda mais uma coisa que você fez, você acha que tá perfeito. Não, aí vem o orientador e dá uma pancada em você ali, aí você sabe que não tá. Você pode utilizar a IA para isso. Dar o contexto para ela, padrões de IA. Escrita. Haja como um orientador, me forneça um parecer. Ela vai dizer, olha, tu repetiu isso aqui. Eu uso investigar para isso. Depois que eu fiz todo o meu artigo ali, aí eu coloco o investigar versão O3, e a única função que eu peço para ele é agir como um orientador crítico, ferrenho, antigo, e me fornecer um parecer completo de pontos positivos e negativos do meu trabalho. Ele vai dar todos os pontos, olha, ele tem uma boa fluidez, tem uma boa lógica, mas aquele tópico está pouco explorado. Mas aquele tópico você repetiu 2 vezes no item 1.2 e falou novamente no item 1.4. Exclua do item 1.4. Migre o que você falou para 1.1. O investigar é muito bom para isso, que ele traz um relatório completo. Traz 12 páginas de relatório ali que cabe ler. Você lê, você já está tendo uma visão e aprendendo sobre o que o seu orientador vai ver, o que a banca pode ver, e por aí vai, entendeu? Peraí, putz, no YouTube, como ter acesso às aulas anteriores, tudo na Masterclass, ou no portal, viu, Mari? Lá na aula, comece aqui, eu estou colocando todas lá, porque a gente está em um processo de atualização do curso. A IA evoluiu, tudo aquilo que a gente ensinou funciona, mas agora você tem opções de utilizar o processo mais fácil. Quando eu criei esse curso, não existia o botão investigar, não existia o DeepSeek, não existia o SciSpace, entendeu? Então eu precisei fazer atualizações que isso já estava combinado no momento que você fez a compra, né? Existe artigo escolhido, muitas citações, utilizá-lo, a PUD ele consegue, existe nos artigos escolhidos muitas citações, se for utilizá-lo, se faz necessária, essa questão do APUD, por exemplo, se você não é muito bom, a banca, os revisores não veem com bons olhos você utilizar muito o APUD não, viu? Então, nos prompts aí, normalmente eu não coloco APUD. Porém, se você quer realmente interpretar aquilo que o autor fala, você pede para o ChatGPT escrever o texto, trazendo o APUD quando ele utilizar a temática, o texto ali, de um autor dentro daquele trabalho. Você enviou um artigo em anexo, ao invés dele trazer um texto daquele artigo, ele pegou um trecho ali, por exemplo, para trazer para você, de outro autor. Aí ele vai dizer o APUD. Por que você vai pedir para ele indicar o APUD? Toda vez que ele utilizar o APUD, vamos supor que no seu texto ali 5 vezes. Você não vai deixar 5 APUD, é ruim. Aí o que você pode fazer? Baixar o artigo daqueles APUD que ele utilizou, enviar para o ChatGPT e pedir, leia esse artigo e reescreva esse texto de uma forma melhorada, sem APUD. Então ele não vai considerar mais da citação, ele vai considerar a fonte. Isso é totalmente benéfico, é muito bom, entendeu? Adapta, já respondi, sou viciado em ChatGPT, eu também, muito bom. Temos acesso àquelas 7 etapas, sim, enviei na aula passada, vou falar sobre ela agora, eu falei que eu ia encerrar a aula 10h30, vou até às 11 aqui, vi que o pessoal saiu, tinha 70, tem 56, mas está gravado, todo mundo vai ter acesso, né? Quem precisar sair também vai estar gravado, eu vou falando aqui, mesmo se vocês não tiverem, para a gente ter esse conteúdo ali e poder avançar, não retomar aquilo que eu já disse, entendeu? Essas IA fazem buscas equivalentes tradicionais, usando mesh, deck, os debates complementares ou são complementares. Já são complementares, foi uma coisa que eu falei. Você não vai utilizar, por exemplo, booleanos com a IA, você utiliza uma pergunta, então, uma questão de investigação, e a IA vai tentar responder aquela pergunta com artigos. Né? Você envia para o ChatGPT artigo para ele criar um texto, então ele vai criar um texto daquilo. A IA vai ver aquela pergunta e vai respondê-la utilizando artigos que ela encontrou. Então ela vai buscar pelo tema, não sei o que, vai avaliar e vai trazer. Não é a mesma coisa. Uma IA não dispensa de jeito nenhum portais tradicionais, PubMed, de jeito nenhum. Você primeiro busca nos tradicionais, depois você completa a sua base com as IAs. Quem utiliza esse aí, o SciSpace, ele já dá essa alternativa, ele já traz artigos de portais, eles são de acesso fechado, ele indica lá, mas ele já traz esses artigos também, entendeu? Ele só não vai te fornecer o PDF, ele vai fornecer um fichamento irregular, se for acesso fechado, mas ele vai te entregar. Ajuda muito. Mas portais tradicionais não são substituídos por inteligências artificiais, tá bom? Dá para confiar que elas realmente fazem o trabalho que a gente faria manualmente? Sim, confio tranquilamente. Mas eu confio porque eu validei. O que é uma validação? Você criou um prompt agora, para fazer determinada função, aquele texto que ele criou, ou aquela tabela que ele criou, você não vai utilizar diretamente. Valide primeiro se as informações, faça 2 tentativas.
as informações nas duas estão coerentes, funciona. Todas as outras vão funcionar. Ah, deu problema na primeira. Veja o prompt, veja o roteiro que você fez e identifique qual foi o problema. O problema, com certeza, foi no prompt. A IA consegue fazer tudo, desde que você entregue um caminho ali coerente, por aí vai. Entendeu? Então dá para confiar sim, tá bom? Mas os portais não são complementares às IAs. Você falou para usar o Zotero no fichamento. Dá para fazer com o EndNote também, ou precisa fazer pelo Zotero? O Zotero é o que eu utilizo. Tem um pessoal que utiliza Ryan, Mendeley. Esse EndNote aí eu não conheço não, viu? Mas você pode, se tiver a mesma função do Zotero, você pode utilizar tranquilo. Não vai mudar nada no final. Vai ser o mesmo processo de criação, de validação dos artigos, tá bom? Mas ele acessou alguns. Aliás, às vezes eu pergunto quais portais de repositório. Ele acessou algum resumo. Então, imagine que tem uma referência ali no Cielo. Dentro daquela referência, o Cielo dá ali um resumo do texto, dá uma parte da introdução. Ele identificou que o autor tal falou aquilo. Então, ao invés dele trazer somente o do Cielo, ele traz um artigo fechado. Ele não teve acesso àquele artigo. Ele pode ter lido o resumo do artigo, o título, mas ele não teve acesso. Ele pode fazer algumas indicações. Mas eu coloco para ele acessar Biblioteca Brasileira, Cielo, essas coisas, não porque ele vai acessar isso, mas para dizer para ele um exemplo, fio shot daquilo que é bom. Então, se eu sei que bons são esses portais, ele vai ter que encontrar similares para mim. Deixa eu beber uma água. Flávia Godoy, entendi. Obrigado, Ramon. Perguntei porque já peguei a versão paga do Adapta, achando que ele é o problema, viu? Poxa, velho, porque não dá nem para falar. Fica utilizando. Dá para utilizar, tu vai ter um trabalho maior, mas é porque nem se compara, velho, o ChatGPT, entendeu? Que pena. Isso aí é um problema também, que é o mercado. Você fica, é como uma IA. Hoje você fica influenciado a comprar. Quando vocês viram o meu anúncio lá, ensinando a fazer alguma coisa, conclua a sua tese ou dissertação utilizando a ajuda da IA. Eu estava influenciando vocês a comprarem o meu produto. Porém, tem gente que vende coisa boa, assim como tem gente que não vende. Então, tu ficou influenciada por comprar o Adapta. Gente, o Adapta não é ruim ao máximo, ele é bom. Mas quando a gente trabalha pesquisa, ainda mais tese e dissertações, a gente tem que sempre priorizar o melhor, para evitar a possibilidade de retrabalho, de erros. No início existem hoje, gente, vários artigos publicados, teses, tem estudos sobre isso, que você consegue perceber que foi uma IA que escreveu. Tem artigos, teses, que têm referências que não existem. Então, quando o modelo de IA surgiu logo, foi aquele hype, é bom, não sei o que, as pessoas começaram a fazer de uma forma desenfreada e, me forneça artigo sobre tal. Aí entra naquele negócio que eu já falei. Perceba que cada momento da aula se liga com o outro, que é essa questão do ChatGPT ser um bom influenciador, ele ser realmente muito persuasivo. Então as pessoas, como ele botou lá, fulano etial, estrutura, deu um link, as pessoas acharam que aquele link é verdade, enquanto era uma simulação. Aí criticaram o ChatGPT, porque o ChatGPT erra, que não dá para confiar. Não dá para confiar se você faz um formato errado. O problema não foi do ChatGPT. O problema foi do usuário. Porque o ChatGPT, quando você pede qualquer coisa, ele é obrigado a te responder. Então, se você pede para ele trazer artigos sobre tal assunto e ele não encontra, ele simula. Aí você pergunta, esses artigos são verdadeiros? Ele vai dizer, não, eu simulei porque não encontrei. Mas ele trouxe aqueles artigos simulados não porque é um problema, porque ele precisava te dar uma resposta. Se você falasse, busque isso, se não encontrar, me fale, ele jamais ia entregar artigos simulados, entendeu? Você tem que encontrar isso na internet. Se não encontrou isso, não traga nada, diga que não encontrou. As pessoas não falaram, então tem uma porrada de artigos aí publicados que passaram e tem referências inexistentes, tem uma estrutura altamente mecânica aí, e não é isso. A gente não utiliza IA para, beleza, tem uma facilidade, tem tudo, mas tem que ter um cuidado aí, que isso é muito importante, tá bom? Por isso que eu sempre falo a mesma coisa, repito, toda aula vocês vão ver eu falando sobre isso, para entrar na cabeça. Aí eu tava falando sobre o Adapta, já entrei em outra coisa, né? Gemini. Rapaz, Carolina, gente, essa aula vai ser de dúvida, né? Mas porque são dúvidas assim tão importantes que eu acho que eu preciso falar, porque isso não fica claro em alguns momentos. Gemini Pro, assinei, testei, fraco. Nem se compara ao ChatGPT, tá bom? Ele tem uma investigação avançada, talvez ele tenha um tipo de busca diferente que eu posso testar depois, mas ele é fraco. Aquilo que eu peguei os mesmos prompts, os mesmos treinamentos que eu tenho com o ChatGPT, com humanos, com Cloud, com DeepSeek, que eles conseguiram fazer, coloquei no Gemini Pro e ele não conseguiu. Ele fez uma busca, eu vi todo o passo dele, que eu gosto de acompanhar. O Gemini tem isso, quando você bota a investigação aprofundada lá. Ele traz, mas quando eu peço um texto de 10 páginas ele não conseguiu. Fui reduzindo, 2 páginas. E ele dando falhas, não consegui concluir. Assim como outras questões, entendeu? Então, o Gemini Pro, ele é muito bom para fazer vídeo, outras coisas, mas para texto,
assim deixou a desejar. Pode ser que uma nova versão melhore, não gostei, porque se um modelo consegue fazer, o outro precisa conseguir. Se o outro não consegue, ele é fraco. Talvez esse outro ele consiga de uma outra forma, mas faltou a interpretação do modelo aí, né? Inclusive, hoje tem um teste que mostra o poder da inteligência artificial, que é, eles pegam 15.600 e tantas questões de medicina, de física, de química, e entregam para a IA resolver. Aquela que acerta mais questões, de todas ali, sempre é a melhor. Então, é impossível, não surgiu uma ainda para acertar todas. Sempre tem, mas o erro é baixo. Tipo, elas acertam 15.500, fica ali 200 que erraram. É um fator baixo. Mas essa diferença de 4, 5 questões aí, para eles é muita coisa. O Gemini, ele foi bom nisso, ele saiu, teve um bom resultado. Mas para escrita não teve. Para alucinação eu não testei. Eu precisaria enviar várias vezes isso, não testei, entendeu? Então, eu não gosto. Seria melhor que o DeepSeek? Sim, seria. O DeepSeek, gente, ele é bom, mas ele tem alguns problemas, tem algumas limitações, entendeu? O DeepSeek, ele é bom se você não tiver como comprar uma IA. Ele é muito bom mesmo. Mas eu, por exemplo, não deixaria de assinar o ChatGPT para usar só o DeepSeek, entendeu? Porque ele tem limitações que o ChatGPT já evoluiu e o DeepSeek pode evoluir. É uma competição grande aí da IA e pode chegar lá. Flávia, também assinei, vixe, era para me ajudar na construção da tese. Eu vou gravar até um vídeo sobre isso, viu, gente? Vou falar sobre isso aqui, sobre IA derivadas, e lançar um anúncio sobre isso para você utilizar a Genuína para ajudar até quem não está na comunidade, porque isso é o problema, velho. Que isso aí descreve diretamente a qualidade da escrita final, né? Então a gente precisa, por exemplo, as pessoas no futuro aí, mais à frente, podem citar artigos que são ruins. Então isso é um efeito ali dominó muito grave, entendeu? E não estou falando de 3 artigos, são centenas de artigos, dezenas de teses, não só no Brasil, em outros lugares também, publicadas com problemas graves de IA, de referências inexistentes. Então isso é bem chato. Aí por isso que eu sempre priorizo utilizar a Genuína, ter muito cuidado, avaliar, para a gente sempre entregar qualidade. Quase assinei, se safou, Ricardo, fez certo, não assine. Você vai nos ensinar a fazer as IAs, acho uma experiência interessante, eu também acho, viu? Eu vou ensinar, porque não é um processo tão simples assim. Muitas pessoas já criam, olha, tem uma IA para poder fazer isso. Ok, ela funciona, mas ela é fraca. Se você criar uma IA, tem que criar uma IA forte. Adapta é forte. Não supera o ChatGPT, que é para o nosso caso. Essa Space é forte, mas porque teve uma lógica de programação por trás. Você não precisa de programação, mas você tem que incluir ferramentas. Eu vou ensinar a fazer tudo isso. Bem lembrado, vou até anotar que eu esqueço das coisas aqui. Ensinar a criar, fazer IA. Então você pode criar uma IA, por exemplo, para fazer uma análise de conteúdo. Além disso, você pode criar uma IA para fazer uma análise de conteúdo específica para você. Isso é bem vantajoso. Vou ensinar depois. Você não manda prompt, Ramon, mandarei. O lance é ler e controlar o material que é usado, porque na sabatina, se estiver apropriado, tira a letra, exato. O fato da reunião aceitar o texto de IA me fez devolver uma metodologia que está me ajudando muito. Não me deixa indegro e me fez estudar horrores. Nunca passo o texto, peço roteiro com indicação. Exatamente. Exatamente. Você tem que ter uma ordem. Boa noite, Ramon. Existe um termo que a gente põe uma sigla que não podem ser modificadas. Nesse sentido, eu preciso reestruturar a frase ou texto. Não entendi. No caso, tu fala, ele pegou um trecho dentro de um trabalho e eu não posso mudar. Não é assim que funciona, gente. Se você não tiver como correr dessa interpretação, você usa uma citação direta. Se eu tenho que utilizar um termo que quem conceituou aquele termo foi aquele trabalho, você pode botar uma citação direta ali. Moreira, 2012, conceitua isso da seguinte forma: 2 pontos, recuo de 4 centímetros, no final do trecho, Moreira, ano, página. Aí resolve o problema, entendeu? Mas não é uma paráfrase, não. Não é mesmo uma paráfrase, isso é um problema. Inclusive, na versão que eu ensinava, a gente pegava uma citação direta e fornecia para o ChatGPT várias citações diretas. Ele não copiava aquela citação direta, não, mas o contexto dele era menor. Quando eu forneço o artigo, eu dou do início ao fim, entendeu? Então é bem vantajoso. Ramon, você é o cara, quero muito te agradecer, viu? Obrigado, Nauber. Qual ferramenta você indica para ir organizando as referências bibliográficas? Vale fazer aula ou já tem sobre isso? Eu utilizo o bloco de notas. Flávia, tu vai assistir a última aula, ela tem 1 hora, porque eu gravei pela metade, mas tu vai assistir a última aula e você vai organizar num bloco de notas. Você baixa aqui. Infelizmente não vai dar, gente, para falar sobre isso, mas eu posso fazer uma aula extra essa semana, que eu vou estar indisponível a partir da semana que vem. Do dia 16 ao dia 3, eu vou estar totalmente disponível, não tem como ter aulas, então eu vou fazer uma extra. Acho que quinta-feira e depois sábado de novo, que a gente pode trabalhar, eu vou ignorar um pouquinho as perguntas, para trabalhar, porque eu me empolgo, eu acho boas essas perguntas aí, dá vontade de responder, e a gente acaba no trabalhando que eu preparei para a aula 10, ou a aula 4, que é a 10/6 hoje, né? Mas então essa aula eu vou transferir para quinta-feira ou sexta, e aviso para vocês,
Mas tudo que a gente viu aqui é extremamente importante. Vocês não perderam nada, tá bom? Foi muito pelo contrário, vocês ganharam. Para fazer uma aula já sobre isso, sobre organizar. Usa o bloco de notas, baixa o artigo, renomeio aquele artigo com o título ou o nome do autor, nome, autor, ano, para facilitar na hora que eu utilizar o ChatGPT. A aula 3 da semana retrasada, ou foi passada, não lembro, falo sobre isso, ensino lá como uso. Não existe uma ferramenta, eu utilizo bloco de notas, utilizo pastas no meu Drive, ou aqui no próprio computador, então eu abro vários nomes aqui, olha, tem um nome tese, dentro da tese, aí tem artigos que encontrei, artigos classificados como sim, artigos classificados como talvez, artigos para o capítulo 1 da tese, e por aí vai. Essa organização é muito importante. Quanto mais organizado você mais resultados precisos, interessantes você tem com a IA, tá bom? Eu vou procurar o chat, aqui é muita coisa aqui, mas eu vou procurar o chat que eu utilizei a simulação para poder fazer esse aqui, olha. Não, né? Vou utilizar o chat que eu usei para fazer essa questão do prompt, para vocês saberem criar prompts, validar esses prompts, que isso vai interferir também diretamente na organização. SciSpace também tem sua base de teses e dissertações, normalmente ele indica papers, tá bom? Nunca, pela minha experiência, ainda não vi teses e dissertações, não. Você pode ir no melhor portal do Brasil, Biblioteca Brasileira de Teses e Dissertações. Muito bom. Se não usaram, utilizem. Então, aqui tem mais de 756 mil dissertações, mais de 300 mil teses e 1 milhão de documentos aqui no total, né? Tem 156 instituições brasileiras aqui. Você vai digitar aqui sua busca, todos os campos. Você quer que essa palavra-chave esteja onde? No título? No assunto? Em todos os campos? Aí vou botar aqui. Meu nome é ETR. Vou botar só ETR. Pronto, ele encontrou aqui 873 que falam sobre ETR. Uma palavra simples, você pode botar um string de busca aqui, ele vai dar só tese e dissertações. Recomendo utilizar, porque quando a gente trabalha com teses, com dissertações e até artigos, a gente precisa utilizar boas fontes, né? Ramon, sei que não faz parte da aula, mas se puder, depois me ensina como configurar o Zotero para incluir a estrutura de referências e o link do artigo, a data de acesso. Se puder, depois envia a mensagem para pode enviar, tá bom? A gente faz essa call aí, eu posso gravar e já disponibilizar na aula para os demais. Mas eu dispensei essa questão de Zotero, essas explicações dessas ferramentas aí, porque não é o foco hoje da GPT acadêmico, né? A gente coloca o foco em IAs. Não posso, como eu falei, não posso dispensar os portais tradicionais, mas eu já estou considerando que vocês saibam utilizar, entrar no CAPES, buscar os portais lá associados, IEE, esses outros. Aí eu ensino só aquilo que eu interpreto que vocês não saibam, que é usar a IA. Mas se vocês acharem necessário, aí podem falar, posso fazer um curso completo, tanto utilizando portais tradicionais, quanto utilizando IA. Mesmo se você utiliza o portal tradicional ou não, no final do processo, a IA sempre vai entrar para validar a qualidade daquele artigo e a aderência. Também concordo sobre o Adapta, assinei, mas já vou assinar o GPT, ok. Gostei da organização para texto longo do Gemini, para aprimorar a escrita, gostei, ok. Depois tu me fala como utilizou, se puder compartilhar o chat, eu vejo, né? Eu não me senti muito bem com o Gemini, não. Grok 3, não. Manos é melhor, tá bom? O Grok 3 é bom, ok, é interessante, mas no ranking ali, ChatGPT, Cloud, Manos, Grok 3 de Psique, tá bom? Manos Manos é muito bom, gente. Manos é excelente, só é muito caro, porque ele cobra com crédito, por exemplo, aqui na assinatura, olha. Deixa eu ver se eu acho. Comprar crédito, olha. 1.900 créditos custa 19 euros, que isso dá mais ou menos ali 100 e poucos reais. Eu fiz uma interação para fazer uma discussão de um capítulo e eu gastei 700 créditos, ou seja, você com 100 reais, se você estiver fazendo uma etapa complexa, você gasta ali tudo, né? Mas a diferença é que ele é muito interessante. Eu já falei na aula passada, não vou falar, posso criar um curso só de Manos, mas o interessante dele é que você consegue intervir no momento que ele está escrevendo aqui, olha. Então, ele vai dizer um roteiro, isso aqui foi um roteiro de 5 passos, para ele fazer uma análise de um texto, me trazer um parecer de orientador. Então, eu posso, mesmo ele escrevendo, eu posso colocar aqui, olha, você também tem que incluir gráficos, você tem que também incluir isso e aquilo. Então, ele não precisa parar de escrever, ele vai continuar, diferente do ChatGPT. Você precisa que ele conclua alguma coisa para você pedir mais. Então, é excelente, é muito bom, só é muito caro. Eu acho que não supera o ChatGPT, porque para análise de dados, para essa questão dos trabalhando resultados de discussão, ele é muito bom. Mas para um texto, essa parte teórica mesmo, eu achei que o ChatGPT é melhor
porque o investigar, assim, é excelente. O ChatGPT, se você estrutura o botão investigar para ele evitar padrões, para ele escrever com a lógica, dar o roteiro, ele escreve um texto ali, gente, que é altamente usual. Pelo menos ali, sei lá, ele gerou um texto de 20 páginas, aquele texto, depois que você lê, corrigir, você vai aproveitar ali uns 75%, uns 80% daquele texto. Você vai apagar uns parágrafos conclusivos que ele faz. Em resumo, isso é aquilo. Em síntese, isso é aquilo. Não precisa. Se ele já falou, ele está retomando o que ele disse para quê? A banca, o orientador, o revisor já sabe. Então, aqueles parágrafos, aí você aproveita 80%. A Manos, por ele ter alguns problemas de escrita, ele ainda tem aqueles padrões, mesmo eu avisando que não tenha, primeiro que ele não consegue escrever com uma agilidade do ChatGPT um texto de 30 páginas. Ele vai escrever de 30 páginas, mas com alguns problemas. Então, por esse motivo que ele está em terceiro lugar. Né? Então, vem ChatGPT, Cloud e Manos. Depois da Manos, vem as outras aí. Ramon, quando eu estou fazendo algo no ChatGPT e não deu certo, ou algo não saiu como gostaria, devo iniciar um novo chat. Exatamente. Comece do zero. Gente, isso eu gostei. Velho, as perguntas estão muito boas hoje. Tá me fazendo lembrar de coisa que se não tivesse feito eu não lembraria. Gente, vocês precisam ter limitações quando tiverem... Flávia, na estante eu deixo... Quando vocês estiverem utilizando o ChatGPT. Um chat. Não, tem gente que utiliza o chat, faz uma porrada de perguntas. Olha, esse aqui foi um texto gerado por IA. Posso até ler ele aqui. Fica esse ícone aqui, ó, essa barra de cursor aqui da direita, fica pequenininha de tanto que você escreve. Isso não é bom. Não é interessante fazer assim. Sempre trabalhe um tópico em cada chat. Você não gostou daquilo que ela escreveu, não recomece de novo. Interprete primeiro qual foi o erro. Ah, não gostou por quê? Não utilizou tal referência. Ah, não gostei porque não colocou tal coisa. Verifique qual foi o problema que aconteceu para você não gostar do texto e acrescente isso no seu prompt. Eu já vi uma conversa, por exemplo, eu não lembro de quem era, mas eu já acessei uma conversa uma vez e esse usuário, esse aluno, pediu para o ChatGPT, enviou 4 referências para o ChatGPT e pediu para ele escrever um texto. Porém, o ChatGPT não colocou tal autor. Você escreveu todos, menos esse autor. A pessoa colocou assim: olha, você escreveu todos e não botou autor, refaça. Já não funciona mais. Já perdeu a qualidade. Se você viu que o texto gerado não tinha autor, você copia aquele prompt, abre um chat novo e coloca. Não esqueça de usar o tal autor. Aí funciona. Mas se ele já deu continuidade, ele errou, você tentar recuperar aquilo ali vai causar mais problemas. Ele nunca vai escrever exatamente igual ao anterior. Então, para evitar isso, abra um novo chat e reescreva. Aí você pode voltar naquele chat anterior e ver se tem alguma coisa naquele texto que você pode aproveitar. Com os dois ali, né? Mas é isso. Não gostou, não é iniciar o novo chat. Depois que você não gostar, a primeira etapa é você verificar por que você não gostou, qual foi o erro dele. Ah, não gostei porque não citou tal autor. Tem que colocar no prompt. Ah, não gostei porque foi um texto curto. Ou foi longo demais. Tem que botar no prompt. O problema sempre é o prompt, pessoal. E não tem que pedir desculpa. Não existe, gente, pergunta. Essa pergunta foi excelente, muito boa. Se vocês tiverem qualquer dúvida, não tem isso de não perguntar. Pode perguntar na comunidade. Normalmente eu respondo lá, porque eu vejo o ícone, vou abrindo. Se vocês perguntarem no privado, eu posso demorar um pouquinho mais, que muita gente me perguntando, entendeu? Hoje, deixa eu ver aqui, eu deixei em 287 mensagens aqui, mais ou menos umas 70 grupos. O restante são as pessoas me perguntando, eu vou respondendo aos poucos, tem gente que eu acabo demorando, por isso que alguém, deixa eu ver quem entrou em contato que eu salvei, foi Cíntia, né? Pois é, Cíntia, eu não te respondi por isso, porque provavelmente tu mandou em um horário, eu estava ocupado, dormindo, quando eu acordei já tinham muitas outras na frente. Aí eu sempre tento voltar para o final, mas eu nunca chego no final, né? Eu abro, aí alguém se perde. Aí vocês me perguntaram alguma coisa no privado, eu não demorei de responder, passou um dia, reforça. Oi, Ramon, não esqueça. Para eu lembrar que é gente demais. É muita gente. Tem um pessoal que trabalha comigo, mas é um pessoal da pesquisa. Né? Então, o pessoal que está aí no doutorado e tal, da pesquisa, mas para IA, tem coisa que vocês perguntam, eles vêm me perguntar. Isso funciona também, que aí eu já vou responder diretamente no nosso grupo específico lá da equipe. Mas para IA mesmo, normalmente é comigo. Obrigado pela sua aula. Sigamos desbravando os recursos e as ferramentas tecnológicas de IA. Com a ajuda de Deus, conseguiremos finalizar nossos trabalhos. Exatamente, Marcelo. Obrigado, viu? Vou estar sempre disponível para ajudar vocês. Marcelo provavelmente já saiu, né? Que ele deu boa noite. Como fazer as referências bibliográficas de forma fácil, ok? Caramba, eu estava justamente me perguntando se deveria usar um novo chat agora. Pois é, Nicole, fica agora o aprendizado que você precisa utilizar um novo chat. Identificou o erro, utiliza um novo chat renovado. Pessoal, o tópico da aula hoje eu não consegui entrar, mas não foi perda não. Foram perguntas muito boas, assim, que eu precisei responder. Quando eu tiver a gravação dessa aula, eu vou disponibilizar a transcrição delas
e vocês vão conseguir visualizar tópico por tópico que eu trabalhei, colocando no ChatGPT. Verifique o que Ramon falou, ele vai dar lá. Aí você consegue ter, pode até fazer, com base no que Ramon falou, me forneça um e-book com tudo que ele disse, como fazer, passo e pronto, ele vai dar. Você pode fazer o que pensar com essa transcrição minha aqui, com esses áudios, ele só não vai enxergar o que eu fiz, mas como eu falei demais, respondi muita coisa, ele vai listar tudo isso e dá para você. Você pega aquele e-book, envia no grupo, guarda para você e vai saber lá, tá bom? Eu vou precisar encerrar agora, que a gente já passou do prazo. Como a gente não conseguiu entrar no tópico da aula hoje, eu vou marcar, provavelmente, quinta-feira, aí eu nem vou entrar mais em comentário, porque se eu ver comentário, dá vontade de responder e eu falo demais. Né? Então já vou entrar logo no tópico da aula, no final eu respondo algumas coisinhas lá, tá bom? Esse esquema com 7 pontos, vou sim, Josias. Vou disponibilizar ele e colocar o link da aula novamente que eu falei sobre ele, tá bom? Boa noite, pessoal. Desculpe tomar o tempo de vocês aí, mas foi necessário. Espero que tenham gostado e até uma próxima, viu? Tchau, tchau.